Muito bem. Agora está na hora de receber o Ricardo Conzatti. Ei! Olá! Olá, pessoal. Tu que troca? Tu troca? Oi? O que troca ali, né? Pessoal, bom dia a todos. Vamos lá, vamos pro que interessa, né? Muito bem. Tá aqui, vamos ver se tá trocando. Muito bem. Então tá, conteúdo todo, o primeiro deles que eu apresento para vocês, né? Processo organizacional, vocês têm que se lembrar dos quatro principais. Foram 5, os 4 principais lá, ó. Planejamento, o que é, o que eu quero e como quero, não é verdade? O que quero, como quero, define objetivos, metas e prioridades, estratégia, métodos, recursos necessários. Falou disso, palavra-chave para planejamento, não se esqueçam, viu? Quando a gente fala de direção, palavra-chave, dirigir, liderar, comunicar e motivar. Envolveu essas palavras, você sabe que é direção. Quando fala em comunicação, tem aquela lógica do emissor, da mensagem, da codificação, canal, decodificação, mensagem, receptor, e tem envolvido a ideia da comunicação, a questão do ruído, as interferências todas que podem estar presentes em qualquer momento, tá? A redundância é uma tentativa de recuperar lá o ruído, né? De poder passar por cima do ruído. E o feedback é o retorno que o receptor te dá de volta para que tu saiba se foi eficiente ou não a comunicação. Depois temos a comunicação interna, externa e a horizontal. A comunicação hoje moderna é a comunicação que envolve tudo, ok? Então tá, pode ser ascendente, descendente, horizontal, transversal, de todas as formas. E temos a comunicação interna, a comunicação administrativa, a comunicação institucional e a comunicação mercadológica, não se esqueçam, vender produtos. Por fim, nunca se esqueçam, controle como o encerramento do ciclo de gestão, e ele define o padrão, mensura, monitora, compara e propõe a correção. Por favor, pessoal, processo organizacional, palavras-chave, não se esqueçam disso, ok? Quando a gente vai para planejamento estratégico, tático, operacional, nós vimos que eles têm essa hierarquia, sendo que o estratégico é da alta cúpula, da diretoria, da presidência. Longo prazo é mais incerto, é mais arriscado, é mais sintético. Meia dúzia de páginas, tu define um planejamento estratégico para toda a organização e tem menos flexibilidade de mudança, porque ele envolve muita coisa. Quando a gente pega o lado do operacional, a supervisão, ele é de curto prazo, mais certeza, né? Menos riscos, mais estável, mais a rotina, mais detalhado e tem uma certa flexibilidade comparativamente ao planejamento estratégico. Então, essas são as informações. Planejamento estratégico, uma ferramenta de adaptação, inovação e mudança. Outro assunto importante, né? E aí vamos para a estrutura organizacional. Lembrem sempre, tanto para a estrutura organizacional quanto gestão por processos, representam um novo. Gestão por resultados na produção de serviços públicos. Tudo isso representa o moderno. O moderno, a tendência, o que é? A tendência descentralizado, participativo, horizontal, flexível, trabalho integrado, foco no cliente. Tá? Isso é importante, vocês terem esses dois mundos. Ao passo que a gestão tradicional, ela é centralizada, autoritária, vertical, rígida. Trabalho isolado, fragmentado, e o foco está na estrutura e não no cliente. Então, esses dois mundos denota e caracteriza as estruturas organizacionais modernas e as tradicionais convencionais. Nesse sentido, as tradicionais são a linear, funcional e lean staff. Lembra lá? Linear, funcional, lean staff. Ao passo que as estruturas mais modernas, nós temos a matricial por projeto e por redes. Tá? Ainda na mesma linha, vocês têm que lembrar que para poder projetar uma estrutura organizacional, eu tenho que pensar em pelo menos nestes 6 elementos. O grau de especialização do trabalho, os tipos de departamentalização, por projeto, por produto, por processo, a cadeia de comando, que vai de cima até lá embaixo, uma única linha que liga um departamento, a amplitude de controle, quantas pessoas sobre o comando de um só, centralização e descentralização, vantagens e desvantagens, tá? Do processo decisório. Quando eu falar de centralização, eu estou com o processo decisório lá em cima. Quando eu falo de descentralização, delegação, empowerment, eu estou com o processo decisório aqui embaixo. O formalismo é o grau de padronização. Lembrem, TRT tem um alto grau de padronização. Um escritório de projetos e processos de uma empresa privada tem um menos grau de formalização. Quanto maior a empresa, mais formalizada ela é. Quanto menor a empresa, mais ela é fluida, mais dinâmica. Bom,
dentro da ideia de departamentalização, algo extremamente importante, é importante que você saiba, então, que tem a área funcional, a mais tradicional, mais típica, mais básica, a funcional, depois tem por produtos, por clientes, áreas geográficas, processos, projetos, matricial. Matricial, vocês não podem esquecer que é aquela que cruza duas outras. É a funcional com a por projetos ou por produtos. E tem um problema do conflito lá no duplo comando. Ele quebra o princípio do FAIOL, um princípio clássico da unidade de comando, né? Ele tem duplo comando. E aí tu vem para um outro assunto, gestão pública versus gestão privada. E tu tem, na gestão pública, o lucro social, toda a sociedade. Não importa se aquela instituição vai dar prejuízo ou não, mas se ela cumpre o fim pela qual ela foi criada socialmente. Fonte de receita é imposto. É dali que vem o dinheiro, de forma imposta à sociedade. Segue o LIMP, princípios constitucionais do 37. Só faz o que a lei manda. Toda a ação do gestor e do servidor advém da lei. Primeiro a lei, depois a ação. E deve se dar transparência, prestação de contas, accountability, que se fala, responsabilização dos gestores. Ao passo que, quando vai para o lado privado, tem o lucro econômico, que advém da liberdade do cliente escolher se quer ou não ficar contigo. Fonte de receita, então, na venda dos produtos e serviços, e a importância de agregar valor nesse sentido. O princípio da legalidade, é o grande princípio, tudo está permitido desde que não esteja proibido. Se não está proibido, permitido está, e presta contas apenas aos sócios. Então, uma grande diferença entre o público e o privado. No mais, a convergência é que todas precisam de gestão e ferramentas para buscar eficiência, eficácia e efetividade. Aqui, princípio da administração pública, vocês viram. O LIMP, vocês bem conhecem. E depois todos os outros princípios que podem cair, que também são, de forma implícita, não há uma hierarquia entre eles, mas todos são importantes. A razoabilidade, da coerência, da boa-fé, da proporcionalidade, é uma relação entre os fins e os meios. Segurança jurídica, né, da coisa julgada, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, motivação, tudo tem que ser justificado, porque o dinheiro não é teu, ele está indisponível para você, e portanto tem que justificar a atuação, princípio da motivação. Finalidade sempre é a sociedade, quebrou a finalidade, quebra a impessoalidade, porque se tu não está atendendo a sociedade, tu também não está agindo com impessoalidade, dois princípios que se conectam. Indisponibilidade dos bens, tu é o agente da vontade do povo, mas das coisas dele, não tuas. Tu mexe com dinheiro, mas o dinheiro não é seu, ele é indisponível para qualquer servidor. Supremacia do interesse público, lembra de desapropriação. O poder público se sobressai ao interesse do individual. Se tiver que desapropriar um terreno, não interessa o sentimento que tem por ele, vai se desapropriar pela supremacia do interesse público. Por fim, probidade, agir de boa fé, porque quando tu age de má fé, tu tem improbidade, no caso administrativa, né? Vamos lá, gestão por processos, nós vimos essa lâmina, eu trouxe tudo numa só, que fala que o processo normal segue uma lógica de entrada, processamento, esse processamento agrega valor, saída, sempre uma relação de entrada com insumos, de saída com produtos, sempre isso. Quando esse processo ele se relaciona ao cliente externo, nós estamos falando de um processo finalístico, de negócio, de cliente, processo-chave, principal, primário, são os nomes todos que o processo ganha para falar do processo fim. Do outro lado, se eu estiver falando de um processo que tem como cliente o próprio processo da organização, esse processo é um processo de apoio, de suporte, meio organizacional, de integração. Então, as relações todas, está aqui, processo de apoio, processo finalístico, se atentem para isso, tá? Cliente externo, finalístico, cliente interno, de apoio. O bom do processo é que ele trabalha com indicadores para poder medir antes, durante e depois e assim poder, de forma proativa, alcançar os resultados, de forma a obter mais eficiência. Eficiência, o gasto, o uso dos recursos, tempo, dinheiro, pessoas, equipamentos. E eficácia são os resultados que tu pretende com aquele processo. Existe uma hierarquia, quanto maior a empresa ela fazer a gestão por processo, que é o foco no cliente, ela pode usar essa hierarquia do macro, processo, subprocesso. Empresa pequena, quando muito, processo, atividades e tarefas, né? Muito bem, sobre processo, está aqui. Ciclo do PDCA, não se esqueçam. O pleno faz duas coisas, define objetivos e metas. Ao mesmo tempo, define o padrão, os meios, como fazer para alcançar essas metas. Então, o pleno prepara a equipe, treina e executa, já coletando os dados. Executa, monitora. Cabe ao check a checagem, a validação entre o sobre o pleno. E assim tu vai ter necessidade de melhoria, de aprendizado ou de correção, e o action é que se encarrega de fazer isso.
tá? O Action. Então, é um ciclo de melhoria, de controle da gestão, através de processos, projetos ou a gestão como uma forma geral. Um ciclo de 4 etapas. PDCA, bastante importante. Lembra de projetos? Caráter de ser um esforço único, não repetitivo, início, fim, diferente de processo. Mas, para eu pensar um projeto que dure 5 anos, eu tenho que ter a lógica do que ele pertence a um grupo de um processo de elaboração de um projeto ou de gestão de um projeto. E segundo o PMBOK, que é o que a banca adora, está lá 5 grandes grupos de processo. Eu inicio, faço toda a discussão de viabilidade, eu faço o detalhamento no planejamento, eu faço a execução, o monitoramento do controle, faço isso usando a ideia do PDCA e encerro em algum momento. Vimos que os custos são menores no início, né, a chance de mudar é maior no início, as incertezas são maiores no início, ao longo que avança os custos, o gasto com o pessoal é muito maior. O projeto está bombando lá no meio. No final, diminui os custos e o envolvimento de pessoas. E as áreas do conhecimento ou do gerenciamento em projetos. O PMBOK adota 9 áreas. Se fala na 10ª, que é os stakeholders, nós falamos. As 9 áreas. Conheça um pouco, tenha uma noção dessas 9 áreas, e então, em termos de gestão de projetos, a gente fica bem satisfeito. Ok, pessoal? Ali, serviços terceirizados. A gestão própria é 812. A gestão dos serviços, né, dos servidores é 812. Agora, importante os terceirizados, a gente lembrar lá do decreto 2271 de 97, que fala que é para execução indireta. Execução indireta, mas só de atividades acessórias, instrumentais ou complementares. Na área de competência legal da entidade. Acessórias à área de competência da entidade. E está proibido, de forma como regra, as atividades envolvendo os planos de cargos da entidade. Isto é a regra, está proibido. Porém, tem 2 exceções. A primeira é aquele salvo disposições em contrário, bem aberto, e de forma específica, se aquele cargo foi declarado extinto. Se o cargo foi declarado extinto, então, no caso concreto do governo federal, os auxiliares, eu posso fazer por execução indireta porque ele está extinto. E vou substituir por terceirização. Lembre da terceirização, é isso, né? Por último, IN 02 é aquela norma no governo federal que disciplina tudo isso aqui. Adiante, lei do pregão. Publicação não inferior a 8 dias úteis entre a publicação do aviso e a abertura do envelope de preço. Inversão de fases em relação a todas as outras modalidades. Primeiro é o preço e depois é a habilitação do ganhador, tão somente do ganhador. Bens e serviços comuns, exceção da engenharia, já vimos. O que são bens e serviços comuns? Aquilo que eu possa objetivamente definir no edital através de especificações usuais no mercado. Então não é porque o produto seja complexo, a questão é se ele pode ser mensurado, ele pode ser objetivamente declarado. Isso é o que importa. Fase preparatória, aquela fase toda de constar no termo de referência, minutas, cláusulas todas necessárias, até que tu publica e dá o fator externo, a fase externa com a publicação do aviso. Deve constar cláusulas, menor valor, menor valor, mais ou menos. Aqui é o ganhador, né? O ganhador, como é que eu chego no ganhador? Eu pego o menor valor dos lances e todos aqueles que estão até 10% e vou para a segunda rodada, dispenso os demais. E aí vai sucessivamente até chegar ao ganhador. Então, menor valor e todos que ficam até 10% é aquele momento. Não tendo o mínimo de 3, eu chamo os 2 próximos, mesmo estando acima dos 10%. Os 2 próximos, eu tenho que ter, né? Eu tenho que ter o 3 no máximo. Gestão de contratos, vimos, direito público é a regra, excepcionalmente direito privado e teoria geral dos contratos. De forma clara, precisa, direitos, obrigações, responsabilidade. Todas as cláusulas têm que estar ali no contrato, pode prever garantias, o contrato é adstrito aos créditos orçamentários, 31/12, de forma excepcional, estando no PPA, ou de forma contínua, ou aluguel de equipamentos, ou ainda a parte de inovação e segurança nacional. São as exceções para durar mais do que 31/12 um contrato. Alteração, pode ser prevista alteração entre as partes unilateralmente, pode alterar para aumentar em 25 para mais ou 25 para menos, e, excepcionalmente, 50 para mais, para menos não, no caso de reforma de equipamentos ou edifício. Tá, pessoal? Todo contrato tem um fiscal, um representante da administração, um servidor e pode ser assessorado por um terceiro.
Quando a gente fala de gestão por resultados, lembra, nós temos um modelo burocrático, que a ideia era vencer esse modelo burocrático para implementar um modelo gerencial. Esse modelo gerencial visando uma lógica de mais empreendedorismo, voltado para resultados, para o cidadão, qualidade do serviço, transparência, descentralizado e uma série de ferramentas de gestão à disponibilização dos gestores para fazer mais qualidade, mais eficiência, aquilo que a sociedade espera. Então essa é a ideia da gestão por resultados. Na gestão da qualidade, eu trago um modelo. O foco é sempre o cliente, o cidadão, o usuário. Eu tenho a base do modelo, que são os princípios constitucionais. Depois, 11 fundamentos, que vocês viram quais são. E o modelo em si, que são 8 dimensões. Está aqui os 11 fundamentos. Por favor, não se esqueçam deles. Está aqui o modelo, né, do PDCA. 4 dimensões ali no P, 2 dimensões no D. No check mais uma e mais uma no Action, né? Simula a lógica do PDCA. Gestão de redes, lembra que redes é um conjunto de empresas independentes que se unem para serem mais competitivas. E tem uma série de princípios: flexibilidade, autonomia, integração, cooperação, confiança e competitividade. A rede só dá certo por conta disso, tá, pessoal? Enfim, gestão de desempenho humano, de forma que tu possa, então, buscar a melhoria dos resultados, através do que foi planejado e o que de fato se alcançou. Essa é a diferença, o que tu vai procurar sempre melhorar e alcançar os objetivos, tá? Então, uma avaliação objetiva, baseada no cargo, nas metas, nos objetivos, isso que tu quer com a gestão de desempenho humana. E a gestão de desempenho organizacional, nós temos o BSC. Lembra que o BSC, desempenho organizacional, por indicadores em perspectivas, e depois tu desdobra isso no mapa estratégico através de metas, ações responsáveis. BSC, gestão como gestão organizacional. Aqui o modelo que nós já vimos. Encaminhando, pessoal, material. Lembra a gestão de materiais? Deve ser especificado, catalogado, padronizado, codificado, normatizado e classificado. Entre as classificações, a ABC, não se esqueçam lá da ABC. E pensando na gestão de materiais, fornecedores, compra, transporte, estoque, armazenagem, movimentação, layout, espaço físico, distribuição, tudo isso envolve a gestão de materiais, tá? E para finalizar o nosso conteúdo, bem rápido, né, pessoal? Nós temos a resolução 198, que se deu tempo de contemplar, o pessoal vai trazer. Tá lá, ela tem 4 componentes: missão, visão, valores e macros desafios. Ainda ela tem as metas nacionais, que são a continuada e a periódica, tem as diretrizes, as iniciativas, que são os programas, projeto e operação, cesta de indicadores e iniciativas. Isso tudo orienta a elaboração de cada plano estratégico de cada TRT, TRE e TRF, tá? Orienta nos seus planos estratégicos. Por fim, para quem quiser, está aqui os macros desafios: sociedade, perspectiva sociedade, de recursos, de processo interno de recursos, e tu tem os 12 macros desafios, palavra-chave de cada um: efetividade, cidadania, corrupção, celeridade, conflito, demanda, execução, criminal, eleitoral. Na parte de recursos, pessoas, custos, governança e infraestrutura. Muita atenção nisso aí, tá, pessoal? Então, pessoal, sucesso de coração, tudo de bom para vocês, viu?